Uniclac. Olá, voltamos! Eu sou Luciana Medeiros, estou aqui estudando com você o decreto 3029, que regulamentou, estabeleceu aí o regulamento da nossa autarquia em regime especial, chamada de Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com vistas à sua aprovação. Legislação, leitura objetiva, entendimento objetivo da lei, a fim de que a gente possa gabaritar uma prova que vai ser feita de forma objetiva. Tranquilos? Dúvidas, quesitos, questionamentos? Professora Luciana Medeiros, @gmail.com. Quer falar comigo? Me adicione no Face, Luzinha Medeiros, Estarei lá, é o meu perfil. Você vai conhecer um pouco de mim, sou uma pessoa como você, tá certo? Mas estou aqui sempre à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Tá chegando, Bloco 4, tá terminando. Muito bem, vamos aqui terminar o nosso estudo, o nosso regulamento, o nosso decreto 3029 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aliás, antes disso nós estávamos falando, não foi? Nós estávamos falando, isso aqui a gente estava aqui, não foi? Isso, faltou falar sobre a sessão deliberativa, Faltou a gente falar sobre as sessões deliberativas. As sessões deliberativas, elas são públicas. As sessões deliberativas que se destinem a resolver pendências, entre agentes econômicos, entre estes e consumidores, entre os usuários, pendências entre a Anvisa e os usuários, entre os consumidores de bens e serviços compreendidos, naqueles que fazem parte da área de vigilância, da atuação da vigilância sanitária, essas sessões serão públicas, a gente precisa tomar conhecimento, já que ali está sendo deliberado sobre uma pendência, está sendo deliberada uma pendência, que diz respeito a uma ação, a um serviço compreendido na vigilância sanitária, e é um serviço que também diz respeito aos usuários dos bens que são submetidos a essa vigilância. Portanto, nas sessões deliberativas que se destinem a resolver pendências entre os agentes econômicos e entre estes agentes econômicos e consumidores, então haverá aí a participação de qualquer um, porque a sessão ela é pública, tá certo? O controle social aqui não diz respeito só a mim, diz respeito a você, a todos nós. Então, essas sessões deliberativas, elas são públicas, a fim de que todos tenham conhecimento, do que está sendo tratado, do que está sendo resolvido acerca da nossa saúde, de produtos que vão impactar, que dizem respeito diretamente à nossa qualidade da nossa vida, a qualidade da nossa saúde. E aí, entrando no tópico 4, na parte 4, os atos normativos de competência da Anvisa serão editados pela diretoria colegiada. Atos normativos, você estudou lá em direito administrativo, oriundos lá do poder regulamentar. Então, se quem dirige a Anvisa é a diretoria colegiada, portanto, os atos que vão normatizar, os atos administrativos normativos, os atos normativos, são editados pela diretoria colegiada. Atos normativos de competência da Anvisa devem ser editados pela diretoria colegiada. E, obviamente, falamos do princípio da publicidade, que confere eficácia externa ao ato administrativo. Obviamente que esse ato, que é um ato administrativo, deve ser devidamente publicado no Diário Oficial. No Diário Oficial. Os atos de alcance particular só surtirão efeito depois de devidamente notificado aquela pessoa. Então, se não é um ato de alcance público, que deve ser aí publicado no Diário Oficial, se é um ato direcionado para aquela determinada pessoa jurídica, para aquela determinada empresa, por exemplo, uma pessoa jurídica de direito privado, não é? Essa notificação,
esse ato só produz efeito depois que a pessoa seja devidamente notificada. Eu não tenho como me defender de algo que eu não tomei conhecimento. Então, a ciência, né, por parte daquela pessoa é de fundamental importância para que esse ato possa surtir efeito. Então, os atos de alcance particular só produzirão efeito após a correspondente notificação. Atenção! Atenção! Lembra que nós estudamos na aula passada sobre as receitas, né, o patrimônio e a receita da Anvisa? Muitas disposições são iguais, não é, no nosso decreto. Por isso é que eu não estou trazendo todas. Porque aquelas que já foram vistas, estou falando, viu? Para estar dormindo é acorde, viu? Para depois você estar aí, não falou. Falei sim. Falei na aula que instituiu lá a Anvisa, na lei que criou a Anvisa, na aula passada. Você tem que acompanhar a aula, ó, né, na sequência, porque senão você vai perder o fio da meada, tá bom? Muito bem. Então, nós estudamos quais eram as receitas desse aparelho. É sério, é o aparelho meu. Que nada, Luzinha, você tá mentindo? Não estou mentindo, não. Rapaz, se você me conhecer, você ia saber que eu sou uma pessoa que... Rapaz, não posso nem dizer que eu minto, né? Nem que eu não minto, mas eu não minto, não gosto, não. Porque depois eu esqueço. Olha, rapaz, eu esqueço. Eu conto as coisas, depois eu esqueço. É porque eu estudo tanto, eu dou tanta aula, eu falo tanto sobre legislação, sobre direito, legislação de direito, que poucas vezes eu falo sobre outras coisas. É mole. E aí, se eu contar uma mentira, eu vou saber, eu vou esquecer da mentira. Aí já pensou, a pessoa me pega na mentira. Então, eu tô falando sério, esse aparelho, não aguento mais, tô doida para tirar. Mas parece que meu dente tá ficando pior. Mas, enfim, vamos embora. Então, lembra que nós falamos já das receitas na aula passada? Volte, viu? Acorde. Muito bem. Lembra que nós falamos das receitas e dentre elas a taxa de fiscalização? Lembra? Então, vou aqui rememorar um pouco. Constituem receitas da nossa Anvisa, né, aquelas oriundas, né, do produto da arrecadação, referente às taxas de fiscalização. E aí nós falamos que taxa é uma espécie de tributo, não é? Aí, oriundo do poder de polícia, nós vimos o que era que o Código Tributário determinava, não é? O que era que a Constituição também nos ensinava acerca dos tributos. Então, constituem receitas da agência o produto da arrecadação referente à taxa de fiscalização de vigilância sanitária, na forma da legislação e demais normas, a retribuição por serviço de quaisquer natureza prestados a terceiros, produto da arrecadação das receitas, das multas resultantes das ações. Nós vimos que se por acaso não há o pagamento dessas multas, a gente pode ter aí a inscrição do nosso nome na dívida ativa. Nós vimos o que era a dívida ativa. Muito bem, mas agora eu quero chamar a atenção de algumas disposições do nosso regulamento. O nosso regulamento, por exemplo, dispõe que a diretoria colegiada estipulará prazos para recolhimento das taxas. Será a diretoria colegiada quem vai estipular prazos para recolhimento das taxas, né? Está aqui no nosso regulamento. A diretoria da agência poderá reduzir o valor da taxa de fiscalização, observando, cuidado, a diretoria da agência poderá reduzir o valor da taxa, levando-se em consideração as características da essencialidade do produto, o seu uso, né? O seu serviço para a saúde pública. Então, às vezes, não justifica, não é? Aquele valor exorbitante. Então, eu tenho que levar em consideração, né, ser proporcional. Lembra do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, né? Principalmente num país desse, né? Na atual crise que a gente se encontra, meu Deus, que dia que a gente vai sair dessa crise eu não sei, mas enfim, vamos embora. Nunca, desde quando eu nasci, quem está em crise a gente não sai nunca. É mole. Não, já tá bom, daqui a pouco, pá, é mole, rapaz. Vamos embora. Então, as características da essencialidade do produto ou serviço à saúde pública, os riscos, não é? Os riscos à continuidade daquela atividade. Se eu continuar com aquela atividade, qual é o risco, não é, que eu vou causar para a sociedade? É um risco iminente, grave, gravíssimo. Então, os riscos à continuidade da atividade econômica derivados das características peculiares dos produtos que ali são produzidos, serviços que são ali postos à disposição do consumidor. Então, na aplicação da multa, eu tenho que observar isso aqui e posso, eventualmente, reduzir o valor. Quem vai reduzir esse valor, obviamente, pelo decreto aqui, é a nossa diretoria, né, executiva. Bom,
O lance aqui é o seguinte, que eu preciso chamar a atenção. Nós podemos ter pareceres técnicos. Lembra dos pareceres técnicos? Muito bem, muito bem. A depender de um parecer técnico, a diretoria colegiada ela pode isentar, a taxa de fiscalização sanitária. Que maravilha! A diretoria colegiada da Anvisa poderá, baseada em parecer técnico fundamentado, isentar da taxa de fiscalização de vigilância sanitária produtos, serviços, empresas, tal, que sejam de alta relevância para a saúde. Razoável, lembra? Princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade. Se eu atuo com um produto, com um serviço que é de alto relevo para a população, para a saúde da população, por que não isentar? Se eu estou diante de uma fundamentação, diante de um parecer técnico, que aquele produto, que aquele serviço é de alto relevo para a saúde pública, quem vai ganhar? Todo mundo, toda a população vai ganhar. Então, eu tenho que levar em consideração sempre o quê? O interesse público. Você deve ter estudado em direito administrativo que a administração pública, ela é fundamentada em dois grandes princípios. São eles: a supremacia do interesse público sobre o particular, a indisponibilidade de bens e interesses públicos. São os dois grandes princípios basilares, básicos da administração. Se eu estou diante de algo que é de interesse, alto interesse público, de alta relevância pública, por que não isentar se eu estou também podendo motivar isso? Eu tenho um motivo para isso. O motivo é pressuposto de fato e de direito que fundamenta o ato administrativo. Eu estou fundamentada, estou fazendo nada irregular. Então, vamos voltar aqui. Então, a diretoria colegiada da Anvisa poderá, baseada em parecer técnico fundamentado, isentar da taxa de fiscalização sanitária produtos, serviços e empresas que sejam de alta relevância para a saúde pública. Muito bem. Essas decisões sobre as concessões de isenções deverão ser imediatamente comunicadas ao Conselho Consultivo. É lógico. Por que, Luzinha? Por que o Conselho Consultivo? Poxa, por quê? Porque ali o nosso Conselho Consultivo é um órgão de controle social, participação popular. Eu estou diante de um produto, de um serviço de alto relevo para a saúde pública. E se é no Conselho Consultivo que eu tenho a participação da comunidade, então o Conselho Consultivo deverá ser imediatamente comunicado que eu isentei determinado produto da taxa de fiscalização. Afinal de contas, esse produto, esse serviço é de alta relevância para a saúde das pessoas. Muito bem, então as decisões da diretoria colegiada sobre as concessões de isenções e reduções deverão ser imediatamente comunicadas ao Conselho Consultivo da agência e ao Conselho Nacional de Saúde, porque estamos diante de um produto, de um serviço de relevância para a saúde. Muito bem, os valores cuja cobrança seja atribuída por lei à agência e apurados administrativamente, não recolhidos dentro do prazo, acontece o quê? Nem leia ali a lâmina, nem leia. Você já estudou na aula passada. Você estudou. Se você não está lembrada, você sabe que se você deve ao Estado, uma taxa de fiscalização oriunda aí do exercício regular do poder de polícia, a Anvisa ela tem seu poder de polícia, seu poder de fiscalização, não é? Aquele poder de polícia que, limitando as liberdades individuais, regula a prática de ato, abstenção de fato em prol do interesse coletivo. Então, se eu não pago aquela taxa, aquela multa, por exemplo, se eu não pago aqui, eu apurei o valor e você não pagou, não recolheu aos cofres públicos, então vou inscrevê-lo na dívida ativa própria da agência. E você já sabe que ao inscrever esse valor na dívida ativa, essa inscrição já serve como título executivo,
para a cobrança judicial. Então, sai do processo de cognição, de conhecimento, vai direto para a execução. O direto, ó, para o patrimônio do particular. Vai direto ali, ó, fazer a constrição no patrimônio do particular, a fim de que ele pague aquele valor que foi inscrito na dívida ativa, né, da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Você agora é devedor e está ativo ali, né, aquela sua dívida, né, está ativa, né, perante a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Beleza? Tranquilos até aqui? Foi tranquilo? Muito bem, pessoal. Estamos quase chegando no final da nossa aula. E eu, mais uma vez, quero me colocar à sua disposição, já falei. Não vou pegar muito seu tempo aqui, mas eu já sei que você tem meu e-mail e o meu Face. Mas eu quero também falar da necessidade, já falei em outras aulas e falo mais uma vez, a necessidade que se tem de você conhecer a lei, poxa. Poxa, você está diante de uma prova de concurso. A disciplina, a matéria que estão pedindo a você é legislação aplicada. Você tem que ter bom senso de que, no mínimo, você tem que conhecer a lei, a legislação. Então, é fundamental que você esteja com o seu material, você está recebendo ele aí, é fundamental que você esteja com esse material e que você perceba que muitas coisas que estão no regulamento já foram ditas antes, na aula passada. Então, não tem sentido a gente ficar aqui repetindo. Eu tenho que trazer aquilo que é novo para você. Tá? Tranquilo? Eu não tenho que ficar aqui, vamos falar das competências. Uma por uma. Eu vou furtar seu tempo. E eu não quero isso. Eu quero ser objetiva, eu quero que você passe. Então, eu também preciso de você. Você tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha, você faz a sua. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Não é assim? Então, pronto. Faça a sua parte que eu te ajudarei. E se você fizer a sua parte, você também vai estar me ajudando. Ó, é uma via de mão dupla, tá? Você tenha certeza que eu tô falando. Eu sei que você não me conhece, mas pessoalmente. Mas a sua aprovação é a minha. Você passa no concurso, eu também estou sendo aprovada. E eu fico realmente muito feliz. Eu tenho vários alunos. Você vai ver no meu Face vários que já passaram. Vários que já passaram. E alguns que são amigos. Hoje são amigos mesmo, né? Por exemplo, minha amiga Raquel foi minha aluna. E hoje é uma pessoa que faz parte. Então, faça a sua parte. Faça a sua parte que tudo vai dar certo. Vamos fazer algumas questões? Falando em fazer a nossa parte, vamos fazer algumas questões? Vamos lá? Muito bem. Questão aqui que foi realizada pelo CETRA em 2013, né? Analista administrativo. Mas não é a minha instituição. A gente está fazendo prova de tudo, pessoal. Tem questões, por exemplo, que o SEBRASP, o antigo CESP, realizou, mas são questões muito antigas. Nós vamos fazê-las também, né? Ao longo das nossas aulas, nós estamos fazendo várias questões. Vamos fazer isso aqui. Segundo o decreto 3029, o Conselho Consultivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária apresenta em sua composição o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, o seu representante, a Confederação Nacional das Indústrias, um representante, a Defesa do Consumidor, 2 representantes legalmente constituídos, o Ministro da Agricultura e do Abastecimento, ou seu representante legal. É correto o que está contido em. Tá vendo? Lembra porque eu fiquei ali pedindo, vamos ver, vamos repetir, para que a gente já saísse daqui sabendo, conhecendo, não é, a composição. Cai na prova, mas foi certo. Mas cai na prova. Não interessa quem foi que fez. Cai na prova por quê? Porque foi previsão do edital. E se é previsão do edital, tudo pode cair. Então, qual é a resposta? Pausou? Voltou? Respondeu certo? Com certeza você respondeu certo. A letra E. A letra E é a resposta certa. A letra E é a resposta certa. Você pode ver aí no artigo 17, que aqui todos esses fazem parte, né, da composição do Conselho Consultivo. Agora, uma questão de CESP, né, do antigo CESP. Também foi da Anvisa, 2007, técnico administrativo, não é? Vamos ver aqui. Julgue os itens a seguir relativos à Anvisa. É competência da Anvisa monitorar a evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, componentes de insumos e serviços de saúde. É competência da Anvisa monitorar a evolução dos preços de medicamentos, componentes de insumos e serviços de saúde. Dada a natureza multissetorial de suas atividades, a Anvisa vincula-se diretamente à Presidência da República.
A Anvisa pode arrecadar e administrar a taxa de fiscalização de vigilância sanitária. Ela pode monitorar a evolução dos preços dos medicamentos? Será? Pode. Ela tem vários setores, né? Vários organismos. E, em virtude disso, ela vincula-se diretamente à Presidência da República. A Anvisa pode arrecadar e administrar a taxa de fiscalização de vigilância sanitária? E aí? O que você marcou? Fatalmente você marcou certo, errado e certo. Então, aqui é a resposta, não tem nem o que se explicar. Tudo isso foi explicado, batido durante as aulas que nós estudamos. A lei que criou a Anvisa, agora o decreto que regulamenta a Anvisa. Então, vamos fazer? Vamos fazer mais questões? Luzia, mas não é da aula de hoje. Mas estudou na aula passada. Se você estudou na aula passada, você sabe responder. Outro. Aqui uma questão também do CESP, questão. Com relação aos avanços da ciência e tecnologia, julgue os itens que se seguem. Eu coloquei ABC, viu, pessoal? Mas não é para marcar verdadeiro, não é para marcar a letra B, não. Eu quero saber se está verdadeiro, se está verdadeiro, se está verdadeiro, se está falso. É isso que eu quero saber. Os órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes e reconstituições são objetos de controle pela Anvisa. Né? Aí a reconstituição, né? Tecidos humanos, tecidos, né? Veterinários usados em transplante. A avaliação, o registro e a fiscalização de produtos, atividades e projetos relacionados a organismos geneticamente modificados são competência do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Anvisa. Imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados, já são considerados bens e produtos submetidos ao controle e à fiscalização da Anvisa. Pausou? Voltou? Muito bem. E aí, o que você marcou? Marcou o quê? Os órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituição são objetos de controle pela Anvisa. Claro. Né? Luzinha, lá no meu... Eu conhecia não, né? Não pessoalmente, mas um grande político que nós tivemos no nosso país, nos anos 90. Eu não sou dos anos 90, não. Eu nasci em 96, viu, pessoal? Eu sou bem novinha, assim, tá? E ele teve uma parada cardíaca, alguma coisa assim, e a recomposição do coração dele foi feita com couro de boi. É mole? E foi uma técnica nos anos 90, assim, fantástica, né? Foi uma coisa, assim, top de linha. Né? Enfim, então, verdadeiro, né? Segundo, avaliação, registro e fiscalização de produtos e projetos relacionados a organismos geneticamente modificados. Ninguém nunca falou de geneticamente modificados, está falso. E os imunobiológicos derivados do sangue, obviamente que são submetidos, sim, ao controle sanitário, né, da vigilância sanitária. Beleza? Tranquilos? Fez corretinho aí? Dúvidas? Professora Luciana Medeiros, @gmail.com. Beleza? Questão número 4. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, instituído pela 9782, a lei que criou a nossa autarquia, engloba unidades nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, com responsabilidades compartilhadas. Lembra? Nós estudamos a competência de cada um deles. Assim, é correto afirmar que o nível municipal engloba a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Laboratório Central de Saúde Pública, os Serviços de Vigilância Sanitária e o Laboratório Central de Saúde Pública, os Serviços de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Laboratório Central de Saúde Pública. Eu quero saber, no âmbito municipal, o que é que eu tenho aqui de âmbito municipal? Segundo a Lei 9782. A Anvisa é de âmbito municipal? Ela está vinculada a alguma secretaria municipal? O Laboratório Central de Saúde Pública, em que momento a gente falou aqui? Então, o que a gente tem são os serviços, né, de vigilância sanitária que são executados, né, no município. Como nós falamos na nossa lei 9782. Vamos ver outra? Vamos ver a questão número 5? Vamos ver? Questão do CETRO. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminada, atuação em todo o território nacional, compete proceder à implantação e execução das ações de vigilância sanitária, exceto, ou seja,
Ele quer uma ação que não compete à Anvisa. A Anvisa compete atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde. A Anvisa compete acompanhar e coordenar ações estaduais, distrital e municipal de vigilância sanitária. Ela pode acompanhar, atuar. Ela pode exercer vigilância sanitária em portos, aeroportos, fronteiras, podendo essa atribuição ser supletivamente exercida por estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ela pode, aqui, prestar cooperação técnica financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ela deve manter o sistema de informação e vigilância sanitária em cooperação com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Não é? Opa! Oh, não, cadê? Aqui. Ele quer uma que não é. E aí? Cabe à agência manter sistema de informação? Então, letra E. Outro, questão 7, 2013. Sobre a competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, analise as assertivas abaixo. Concede registro de produtos segundo normas de sua área de atuação? Com certeza. Né? Enfim, não, desculpa, já estou respondendo, né? Cancela a autorização excluindo-se a especial? Não. A gente estudou isso. Concede e cancela o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação? E aí, com certeza sim. Resposta certa, portanto, vamos ver. Letra E. Números 1 e 3 estão corretos. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem. Pessoal, alegria de viver, né? Alegria de viver, na alegria de viver. É isso que nos leva para frente, a alegria de viver. Hoje nós trouxemos aqui uma frase que nós pegamos. O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. No mínimo fará coisas admiráveis. Com essa frase eu os deixo, né, aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido pelo menos, não é, alguma coisa, apreendido, né, porque aprender é uma coisa, apreender é outra. Então eu espero que vocês tenham aprendido e que possam fazer suas questões aí de forma a gabaritar a sua prova. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem com Deus e até uma próxima aula. Até já. Ou até daqui a pouco, ou até um próximo encontro. Fui. Clique lá.